tarde, amigos do Instagram Recanto Cabano. Estamos iniciando hoje mais um bate-papo. Hoje o tema é a história da Horta Nossa Esperança, um projeto social que entre o final da década de 80 e toda a década de 90 proporcionou cidadania a diversos adolescentes de Colônia Leopoldina. Hoje o nosso convidado foi um dos primeiros coordenadores desse projeto, o senhor Florisval. Ele não chegou aqui ainda ao estúdio, mas enquanto ele não chega, nós iremos conversar sobre uma pessoa também importante no quadro institucional da Horta Nossa Esperança, alguém que, além de ter sido um dos alunos, um dos primeiros alunos, foi alguém que terminou contribuindo e constituindo no próprio quadro institucional, funcional da Horta. E a partir daí se projetou, né, para outras searas, para as searas do movimento sociais, do movimento estudantil e do próprio movimento político. E ele é o nosso amigo Genésio. Então, vou colocá-lo aqui no estúdio. Genésio, boa tarde a você, né? Enquanto o nosso convidado, né, primário, digamos assim, Florisval, não aparece, você aqui vai desenrolando, até porque você também tem uma história e um vínculo profundo com a Horta Nossa Esperança. Eu tive o privilégio de, já no final, né, da Horta Nossa Esperança, participar das atividades ali. Queria ter participado muito mais, mas não tive chance, não tive oportunidade. E você, como eu disse, foi um aluno, foi um dos alunos ali da Horta Nossa Esperança e acabou se tornando um professor ali também. Então, Genésio, a gente gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre a Horta Nossa Esperança. Eu tenho diversas perguntas, mas eu gostaria que você começasse dizendo o que foi a Horta Nossa Esperança. Boa tarde, Silvio César. Boa tarde a todos que estão neste momento nos ouvindo, né? Sobre esse assunto importante que é a Horta Nossa Esperança, um projeto que começou bem pequenininho, né? Antes da Horta Nossa Esperança, lá nos anos 90, no período de Zé de Melo, eu vou mais atrás um pouquinho, ele criou uma horta aqui em Santo Antônio, administrada pelo seu Tadeu, na época, e essa horta ela foi um projeto financiado até pelo prefeito da época, o senhor Zé de Melo. Se estendeu por um bom tempo e lá chegou a acolher 80 crianças. E eu iniciei a minha lida de horta, né, de oportunidade, na verdade, em Santo Antônio, que após 3 anos de minha experiência lá nessa horta do senhor Tadeu, ele veio a falecer, e as crianças, elas foram todas dispersas, né, porque não tinha mais aonde ficar e não tinha uma pessoa para liderar aquele projeto da Horta de Santo Antônio da época. Daí, já estava surgindo, né, esse projeto Horta Nossa Esperança, que na verdade não era nem uma horta, era um projeto que ainda estava em andamento, né? E quando o Padre Aldo, a intenção da época dele era comprar um pedacinho de terra aqui em Colônia Leopoldina e desenvolver um projeto horta, né? Porque quando houve esse encerramento da Horta de Santo Antônio, muitas crianças, elas ficaram na rua. E muitas pessoas, aliás, crianças, elas iam bater na porta de Padre Aldo, né? De manhã, à tarde, à noite, atrás de alguma coisa para comer. E o Padre Aldo, antes de dar o café da manhã,
tinha uma enxadinha para que aquela pessoa fosse lá no quintal fazer uma limpeza. E vendo essa situação, o Floresval na época, ele começou a ver, né? Daí ele disse, vamos levar esse menino aqui para capinar lá o mato, passar uma tarde lá comigo, sem nenhum compromisso. E assim foi dando-se início a esse projeto Horta Nossa Esperança. Um dos primeiros alunos bem conhecido foi o Neco Anão. Neco, o Zito, não sei se você lembra dessas figuras. Lembro sim, mas espera aí, vamos ter calma, vamos chegar nesses personagens. Eu quero entender, nós precisamos entender o fundamento sociológico da horta. Então, como você bem relatou, e eu não sabia desse detalhe, no caso, o projeto Nossa Esperança, a Horta Nossa Esperança, é uma espécie de continuidade de uma ação do prefeito Zé de Mello. No caso, o prefeito Zé de Mello, à época, tinha uma horta aqui no Santo Antônio, na qual chegou a acolher 80 crianças, é isso? 80 crianças. Então, na verdade, a ação do padre se baseou nesse projeto do Zé de Mello, que já era prefeito, era isso? Era prefeito na época. Então, se fundamentou nesse projeto social para implementar uma horta dentro da estrutura da Igreja Católica, não é isso? Isso. E na época a intenção dele era comprar um terreno aqui nas redondezas de Colônia, né? Mas infelizmente, por ele ser um padre apoiador nas causas sociais, não teve apoio nesse sentido, né? Fecharam as possibilidades de compras de um terreno aqui no município de Colônia. Aí, por esse motivo, ele conseguiu comprar ali em Sertãozinho de Baixo, que era até de Dr. Marcos na época. Aí comprou lá 1 hectare, foi 2 hectares, uma coisa assim. E daí foi surgindo as crianças, né? Aquelas crianças que iam na porta dele, aí iam sendo levadas aos poucos. E quando eu vim ter conhecimento dessas crianças indo para essa horta, já estavam as 15 crianças já. Já tinha 15 crianças. Qual era o critério para aceitar essas crianças? Ô Silvio, na época não tinha critério. Um foi chamando o outro. Não havia assim... Não havia uma responsabilidade ainda com relação às crianças, né? Aí um amigo ia chamando outro amigo, o outro amigo ia chamando outro amigo, aí quando chegava lá, aí o lanche era aqueles kisuke na época, e aquelas bolachas creme caqui, o lanche das 3 horas. Então, como essas crianças na época que andavam nas ruas, passaram a ter um local de apoio, de um lanche, de um lazer, de uma conversa, e essa história ela foi se expandindo nas crianças na época, inclusive a minha, porque quando eu deixei de participar lá da horta, eu tinha 2 opções, 3 aliás, carregar frete na feira livre, vender picolé ou cortar cana. Aí surgiu essa ideia da horta, né? E como eu já tinha uma experiência de horta, que na época eu já fazia parte de algumas atividades, então eu me achei com experiência de procurar também essa oportunidade. Aí foi quando eles disseram, olha, aqui é um passatempo, né? A horta ainda não tinha nome de horta. Era um local ainda de lazer, um local onde as crianças iam passar um tempo, aprender a rezar, e no decorrer começou a aprender a plantar, né? E essas colheitas, as quais eles plantavam, eles levavam para suas casas, e isso foi motivando aos poucos, né? Foi motivando aos poucos, e o padre Aldo, ele viu nessa passagem uma oportunidade de ampliar o projeto. Foi quando ele entrou em contato com os amigos dele da Itália, né?
E esse pessoal veio fazer essa visita, porque inclusive na época, eu junto com o Floresval, a gente saía nas padarias pedindo pão, né? Até naquela padaria de seu Avelino, a padaria de seu Ulisses, a gente ia lá pedir pão, né? Ia pedir no comércio, para você ver que ainda não tinha uma estrutura, uma organização. Estava tudo ali de acordo, assim, passo a passo, de acordo com o tempo, né? Não foi aquela ideia formada, não, vamos fazer a horta já tem nome, a horta já tem uma estrutura de professores, já tem uma estrutura de acolhimento, não. Foi tudo um processo, né, lento, naquela convivência e nas preocupações, né, que Padre Aldo ele sempre tinha aquela preocupação com as crianças, eita, o que é que a gente vai fazer? Aí essas crianças vão estar aqui passando o dia todo, mas eles têm que levar alguma coisa para casa. Aí foi quando aí iniciou-se o projeto de grupos, né? Onde colocou a turma da mamadeira, que era a turma dos menores, né? Aí a turma que plantava, a turma que fazia a limpeza, a turma que pegava um carro de mão, colocava as verduras nas sextas-feiras e iam para a colônia vender. Inclusive, eu até fiz isso também. No caso, as verduras plantadas na horta. Na horta. Aí, às né? sextas-feiras e aos sábados, vinham para a feira livre vender, comercializar. Feira livre vender. Aí aquele dinheiro que arrecadava, pagava-se aos maiores, né? E os menores, assim, fazia uma junção. Levava a verdura e o valorzinho simbólico para casa. Não como um pagamento, né? Mas como uma troca de gratidão. Uma troca de gratidão. E o tempo foi passando, foi tomando forma. Quem foram os primeiros preceptores, Genésio, do projeto? Os primeiros preceptores, professores. Era Dona Mara, coordenadores, né? A primeira veio Dona Mara, aí veio Nildo, hoje falecido. Não tinha na época ainda professores, né? Tinha coordenadores, que um se responsabilizava pela plantação, outro se responsabilizava pelo esporte, coordenador de esporte, que era uma ocupação, outro é responsável. O Marra, por exemplo, ele foi um dos coordenadores da época da capoeira. Ele ficava com a capoeira e ficava também com a marcenaria. Aí houve a ideia de abrir uma marcenaria para ensinar aqueles que tinham interesse de marcenaria, né? Aí Marra foi o coordenador dessa pasta, e também a capoeira, né? Que era a introdução da cultura, né? Dessa arte aos meninos que tinham muita energia, então tinha que gastar com alguma atividade, né? Era no campo ou na capoeira. E com o tempo, bem antes do ECA, né? Quando existia aqui, Dona Odecilda ainda era viva, e a gente já se sentava para estudar, para debater essa questão da formação do Conselho Tutelar. E para a gente, na época, iria ser uma maravilha, mas, na verdade, foi o fim da horta, né? Porque vieram as leis proibindo de criança se ocuparem em atividades que oferecessem riscos, né? Como pegar enxada, pegar em foice, se locomover. Então, no caso, na sua avaliação, a criação, né, dessa política de proteção da criança e adolescente, que vai culminar na promulgação do ECA e na instituição do Conselho Tutelar, ele atrapalhou, no caso, a dinâmica da horta. Foi negativo. Foi bastante negativo, porque eles proibiram caminhão
de crianças andar em caminhão, né? Aí tinha que ter um carro mais decente, aí veio um ônibus, né? E por último veio a Kombi, já em outras gestões, né? Porque existe um histórico de passagens de lideranças, né? Floresval ficou uma época, aí depois veio a saída de Floresval, entrou outros coordenadores, e cada um com suas histórias, né? E eu, na minha parte, eu contribuí, inclusive a Agenor também, a gente foi eu que criei o cenário do desenho da criança no muro com a cenoura. E eu tenho essa alegria e posso afirmar, né, que o nome Horta Nossa Esperança foi dado por mim. Foram vários nomes, né, e o que eu apresentei como Horta Nossa Esperança, porque ali foi o local onde a gente voltou a ter esperança. A gente, na época, né, não tinha esperança, como eu falei. A esperança da gente era ou vender picolé, ou carregar feira, ou cortar cana. E a horta, ela trouxe uma dimensão diferente, né? Onde lá a gente aprendia a plantar, a colher, a compartilhar, porque a partir do momento que você partilha o seu trabalho um com o outro, né? A dinâmica da apresentação, do conhecer, e isso vai aí nos ensinando uma nova dimensão de vida, nos dando aí novos horizontes. Tem muitas crianças da horta, né, que estão espalhadas aí pelo Brasil afora, que tem a horta como um ponto inicial de suas vidas, né? Porque foi lá onde a gente aprendeu o amor ao próximo, a partilha, a união, né? Até que algumas pessoas pensavam na época que era uma projeção política, mas na época mesmo era um projeto de resgate à dignidade e a dar a esperança. Por isso que quando eu coloquei o nome Horta, Nossa Esperança, é porque lá acendeu, né, essa esperança. Daí foi aceito o nome Horta Nossa Esperança. Embora nesse início, como você diz, não teve essa pretensão política, né? Essa pretensão de se projetar dentro do cenário político da época, mas me parece que acabou acontecendo, né? A própria Acabou, Mara, é porque... a própria Mara, que foi uma das primeiras coordenadoras, se eu não me engano, ela se projetou politicamente e chegou, inclusive, a ser conselheira tutelar, se eu não me engano, se minha memória não esteja falhando. Então, me parece um contrassenso, né? Você bem salientou, até porque com a instituição do EC, do Conselho Tutelar, eu me recordo bem, né? Se comentava nos corredores da escola, a gente tudo molecote, eita, não vai poder carregar mais feira, porque estão proibidos. Inclusive, naquele tempo, os conselheiros tutelares saíram na feira mesmo, colocando para casa as crianças que carregavam frete, né? Mas, enfim, então, como você disse, o Conselho Tutelar, de certa forma, atrapalhou, né, a continuidade daquele projeto, e o interessante é que de lá do projeto saiu uma conselheira tutelar, né? Mas, na sua avaliação, ela se projetou já após o findamento das atividades, da energia, digamos assim, da horta, ou ela aproveitou o embalo da horta e fez uma leitura política, né, como qualquer pessoa poderia fazer, e foi para o Conselho Tutelar? Exatamente, Silvio. Foi feita aí uma leitura política, né? E ela entrou. Porque, como eu falei antes, né? Lá teria que ter alguém que defendesse a liberdade das crianças a vender o picolé, a carregar uma feira, O Nildo que a você... ter uma atividade. O Nildo que você mencionou é Nildo Barbeiro, né? Nildo Barbeiro, Ele também foi conselheiro tutelar. que foi conselheiro tutelar também. Exatamente. Né?
E as ideias foram essas. Eles entraram lá para ver se conseguiam reaver essas mudanças, só que infelizmente, depois que elas são institucionalizadas, não há como voltar atrás mais, né? E o que a gente percebe é que os pais, eles não estavam preparados, como hoje, ainda hoje não estão preparados a essa instituição ECA, porque o que se vê é a tirada da liberdade dos pais e uma falsa ilusão às crianças e adolescentes. Porque é muito fácil você dizer, olha, você tem direitos e liberdades. Mas a criança e o adolescente hoje, quando um pai faz uma repreensão mais rigorosa, eles saltam na frente de seus pais e dizem, olha, se você falar dessa forma novamente, eu vou lhe entregar no conselho tutelar. Se bem que isso não ocorre com todos, mas é o que hoje se passa na cabeça da maioria, né? Essa inversão de valores, o que veio para proteger, na verdade causou aí, ou vem causando aí essa indiferença, né? Esse novo sentimento aí nos adolescentes, dessa falsa liberdade que eles acham que tem, né? E hoje, o fato de você ser o genitor, você não é mais proprietário de seu filho. Você não é mais aquela figura paterna. Você é só a figura obrigada pelo Estado de alimentar. Se você for bater, você é atuado, como se chama, né? Mas a polícia já pode bater, tranquilamente. Quer dizer, a polícia tem a liberdade de bater perante um erro que um adolescente ou uma criança faz. Mas os pais não têm essa liberdade. Então, há essa divergência de entendimento ainda circulando aí nos trâmites judiciais, né? Mas é assim. Na verdade mesmo, nem os pais podem bater. Aí a gente teria que fazer uma discussão sociológica do que é o bater, né? Realmente, exatamente. A legislação, ela proíbe, né, atos de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, emocional. Mas também a polícia é proibida de bater. Os que batem estão também cometendo um ilícito. A legislação não autoriza eles baterem também, certo? Então, nem os pais, nem os policiais podem bater, na verdade, né, do ponto de vista exatamente. político. Mas, em relação à Horta Nossa Esperança, como era o relacionamento da Horta dentro do cenário político? Você sabe muito bem, e nós vamos chegar nessa parte aí das suas atuações políticas como uma projeção, uma extensão do que você aprendeu ali na Horta Nossa Esperança, inclusive chegando a ser presidente da UMEL, né? E de outros movimentos sociais também. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como era o relacionamento político? Você sabe que quem vive em sociedade vive sob o manto da política, sob o império da política, né? Os agrupamentos dentro da sociedade, e eles vão conviver politicamente. Então, como era a elite governamental à época? Qual era a perspectiva? Qual era a leitura que era feita em relação à nossa horta, a Horta Nossa Esperança, né? Será que eles se perguntavam, dali eles vão se projetar membros para a Câmara Municipal, para o próprio Executivo? Eu acredito que, você pode depois discutir sobre isso, que o PT aqui disputou uma eleição a prefeito, né? E está tudo misturado, Horta, Catita, tudo dentro desse movimento iniciado por Pátio de Aula. A gente vai chegar lá. Mas, na sua visão, como era esse relacionamento? Exatamente, Silvio, exatamente isso que você falou aí, né? Se buscava, na época, apoios voluntários às instituições, né, políticas, e havia essa rejeição de ajuda. Já existia, na época, um grupo fechado que não dava espaço a patrocínios, a atividades que viessem a concorrer com eles. E a partir dessa situação se viu a necessidade de entrar na política, porque ou você entra
para alcançar determinadas mudanças, ou você acaba com seus projetos sociais. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela é regida por vários poderes. Então, quando você bate em uma porta de um poder, aí ele vai e te fecha a porta. Você vai no outro poder, ele também vai e te fecha a porta. Você vai no outro poder, eles te fecham a porta. Aí, a partir desse sentimento, foi que surgiu a necessidade da constituição de líderes em cada camada social, né? Por exemplo, eu fui colocado, como surgiu a oportunidade dos movimentos estudantis, foram debatidos vários nomes lá. Eu nunca me atentei a essa situação, até me colocaram como escudo, né? Disseram que eu fui utilizado por eles. Na época eu tinha já meus 16 anos, entrando para os meus 17 anos, então não tinha ainda uma formação política. Mas esse projeto de movimento estudantil, ele tinha sido encabeçado por Judson, né? E nessa dimensão de movimento estudantil, lá já estava Júnior Amorim, já estava Gilberto Sobreira, que hoje é o nosso prefeito, né? É o prefeito de Colônia Leopoldina. Inclusive, a sua eleição ao MEL foi contra Gilberto, não foi isso? Contra Gilberto. 2 eleições, né? Uma contra Chico e a outra contra Gilberto. E ganhamos todas as 2, né? Mas é assim. Aí foi por conta dessa necessidade, né? Da gente ter líderes. E qual foi o papel, Genésio? O papel da igreja, do Padre Aldo, do próprio Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, para essas suas 2 vitórias nos pleitos ao MEL? Ô Silvio, para denunciar o trabalho juvenil nas usinas, para ganhar forças, e também entrar de linha de frente de apoio aos professores da época de Thelma Mello, que ela já estava, na época, há 6 meses sem pagar os professores. Então, eu entrei nesse cenário de sofrimento, né? Então, você foi o representante dessas demandas. De um lado, o trabalho de crianças, né, no canavial, é isso? No canavial. E de outro, você fez a leitura política e tomou para si como uma plataforma e um mecanismo de campanha justamente essa demanda da classe dos professores que estava com salários atrasados. Exatamente. Aí foi o início da perca das minhas amizades. Perseguições políticas, isso. Quando eu tomei a frente de fazer a denúncia da destilaria por esses trabalhos, aqueles amigos da época, uma parte já se afastou porque já me via como um homem morto. E a outra foi quando eu denunciei a prefeita Thelma Mello, a Secretaria de Educação, que isso na época foi um grande rebuliço aqui dentro de Colônia. Aí eu acabei de perder os outros amigos que eu tinha do meu lado. A partir desses momentos foi que veio a ocorrer a decadência do movimento estudantil, porque as pessoas me viam como, eu não tenho nenhuma palavra para se dizer, né? Mas assim, foi bem complicado na época e para mim foi um grande aprendizado, né? Porque são nas lutas reais de enfrentamento que a gente percebe quem são nossos amigos reais, nossos amigos verdadeiros. E naquela época, as pessoas que estavam ao meu lado e ao lado do Padre Aldo na época, que inclusive ele também sofreu perseguições e ameaças, né? Porque eu não participei só dessas 2 atividades da destilaria e nem diretamente com o enfrentamento de Dona Thelma. Teve a ocupação lá do lixão, e também já estava ocorrendo nessa mesma época a questão da ocupação do lixão, que hoje chama Vila Nova, né? E
após aquela ocupação, né, que ela mandou passar as máquinas para derrubar as casas, botar o povo para correr, mas com a determinação do Padre Aldo, a gente conseguiu vencer e assentar várias famílias. E eu estava ali, como adolescente, participando de toda essa movimentação. A gente tinha que ir por um lado, ir por uma rua e descer por outra. Quando a gente ia para um sítio, a gente tinha que descer por um canto e cortar caminho por outro, porque o bem que a gente estava, o bem social que a gente estava proporcionando, na verdade a gente estava se sujeitando ou se colocando na mira dos jagunços da época, né? E após a ocupação do Lixão, veio o Mandacaru, né? Eu já estava aí com meus 14 anos, isso já antes do movimento estudantil, já participava dessas atividades, né? Aí veio o Mandacaru, e depois do Mandacaru veio o Maria Quirino, e a minha última foi na eleição de Manuílson, quando ele retornou com o Paulo Arrocha. Essa que eu liderei de frente foi a ocupação das casas por trás do hospital. Certo. Aí pronto, aí como eu lhe falei, né, o que motivou a entrada desse movimento, né, na política foi a falta de homens de coragem para enfrentar aquele grupo da época, porque todo mundo tinha medo do usineiro da usina, todo mundo tinha medo, né, dos jagunços da época de Thelma Mello, porque eles tinham, né, eles causavam medo na sociedade. Era tanto que os professores da época passaram 6 meses sem receber. Aí tivemos que ir à rua, né, fazer aquele enfrentamento. Na época, a Câmara era de frente ali, o Clube Udal. Não sei se você lembra ali. Eu ainda tenho fotos lá no meio da Feira Livre, ali embaixo, acenando contra os vereadores daquela época. E, infelizmente, por conta dessas minhas atitudes, eu não fui uma pessoa bem vista com relação a trabalhar. Então, em Colônia, eu nunca arrumei trabalho, porque todo mundo olhava assim para mim e dizia: eita, lá vem o grevista, lá vem ali o revolucionário, cuidado, não fica perto desse camarada não, que ele já, a cabeça dele tá aí a prêmio. E assim foi seguindo a história. Mas né? Essa é a vida do profeta, né? E tô aqui. A vida do profeta é fazer denúncias. Estamos aqui, né? Mas outra questão, Genésio, que gostaríamos de saber é por que a horta, nossa esperança acabou? Por que aqueles projetos sociais que existiam em torno dessa concepção do social, né, gravitava em torno dessa concepção de ajuda aos mais necessitados, a horta, a casa de farinha do padre, né, o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro e até então é o único partido com sede própria. Então tudo isso dava a impressão à época de que se permanecesse naquele caminhar, depois de um tempo, iria conseguir chegar ao poder. Mas, no meio do caminho, me parece que foi enfraquecendo, os grupos foram se fragmentando. Como é que você analisa tudo isso? Infelizmente, Silvio, é a sede do poder. Isso, como a horta ela era um projeto dentro de uma associação, uma extensão, né? A horta era uma extensão. Como você acabou de falar, nós tínhamos aqui em Colônia a Trapo, né? A Associação dos Trabalhadores aqui da região. Lá era onde se fazia farinha, não sei se você chegou a conhecer, aqui da região. A primeira casa de farinha mecanizada.
farinha, farinha de milho. Daí começou a surgir as invejas e os interesses, né? Florizal como presidente, já bem adiantado em anos, né? Então surgiu um novo grupo, achando que tinha propostas melhores do que a de Florisval. Um grupo dentro do próprio movimento social. Um grupo dentro do próprio movimento social, né? Na época foi Irapuã, Luciano, né? Um grande que encabeçou ele lá, Irapuã, Bete, Ivanilda, né? Aí veio o convite, né? Como a democracia ela tem que existir em todo lugar e como a gente fala em igualdade e democracia, foi aberto aí um espaço para uma eleição. Aí veio a eleição e nessa eleição escolheram outra pessoa como presidente. Certo. E nós, da época, fomos afastados, né? Certo. Nessa época, eu já estava encaminhando já para o hospital, já iniciava ali meus passos na enfermagem. E, na época, ele próprio falou, disse, pessoal, acabou a nossa projeção, né? Então, esses novos que estão vindo aí com novas ideias, com novos projetos, então, com certeza, eles não vão acompanhar o nosso raciocínio. E assim foi feito, né? Eles entraram, eu lembro muito bem, né, que foi deixado um orçamento anual para as crianças, né, foi deixado uma estrutura admirável, né, com poços, sala de escola, sala de jantar, campo de futebol, foi deixado um espaço lá de horta plantada, de coqueiros, açudes, bomba de água, bananeira, área de preservação. E quando a gente hoje olha para essa horta, bate uma tristeza profunda. Porque acabaram com tudo, sumiram as fotos, sumiu. Hoje, se você for lá na horta, lá não tem nada, né? Não vou aqui dizer o nome dessas pessoas, mas que batam na consciência delas que foram elas que acabaram, né? Acabaram com a Kombi, as crianças que ficaram, né? O dinheiro que ficou de alimentação para as crianças durante o ano, uns 6 meses acabou. Aí eles alegaram a falta de recurso. E o recurso, Genésio, para a gente entender mais, o recurso, essa horta, esses projetos, eles eram financiados, óbvio que toda ação humana demanda dinheiro. Esse recurso que financiava esses projetos, qual era a origem deles? Vinha de onde? Tinha apoio dos governos municipais à época, de empresários? Não, tinha não. Esse recurso ele vinha de fora, ele vinha da Advente. Era uma instituição de amigos do Padre Aldo. Eles deixaram de mandar essas ajudas depois que eles perceberam que o projeto desfocou do objetivo. Daí eles disseram, bom, já fizemos aí um alto investimento há anos, então vocês agora têm que começar a andar com as pernas próprias. Aí o recurso que ficou em caixa, eles foram utilizando, depois foram desfazendo dos bens da horta, né? Tratou, acabou, aí foi acabando e ninguém sabe aonde foi parar, né? A Trapo hoje, ela serve de oficina, é uma oficina. A casa ao lado da Trapo, ninguém sabe para que serve. A horta, ela serve para festas noturnas, né? E outros fins. Aluga-se lá para criação de animais. E hoje não tem
Hoje essa horta ela não pertence mais à colônia, ela pertence a Maraial. Eles têm lá um contrato, uma espécie de contrato lá, né? Então Certo. hoje ela serve aos interesses de Maraial. Colônia, não mais, né? Então é lamentável, como você falou, né? O partido do PT, dos trabalhadores, um partido que ficou com sede própria, que ficou com a associação, um espaço aqui no Mandacaru, né? Ficou com a Atrapo um espaço muito grande para o desenvolvimento dessas atividades e, infelizmente, esse pessoal que ficou na direção até hoje está aí desnorteada, né? Onde era a sede do PT hoje é um lugar de vender espetinho. Aonde era a Trapo hoje é uma oficina de carros. A Horta se transformou nisso que a gente já falou e a sede do Mandacaru ainda serve para algumas atividades, né? É Funciona lá um alguma que projeto de música, né, do professor é um Moisés. projeto do professor Moisés. Pronto. E é assim, né? Como está. A leitura que a gente vê é que essas pessoas que vieram com uma dimensão de pensamentos diferentes deixaram acontecer, porque eles tinham tudo na mão, né, para fazer o diferente que eles queriam fazer, ou que eles demonstraram que iriam fazer. E, infelizmente, tem aí esse histórico triste, né, do movimento do PT, que, como a gente sabe, é o único partido que tem sede própria, né, em todo o Isso, no município do município de estado de Colônia, Alagoas. foi o primeiro, né, em Colônia foi o primeiro, e hoje ainda continua sendo o único partido, né, a única pessoa jurídica com sede própria. Enquanto profissional da história, eu analiso todo esse contexto aí, justamente como um movimento que começou bastante organizado e, com o passar do tempo, foi perdendo suas energias. Né? Aí precisávamos estudar bem, profundamente, as causas dessas conjunturas, mas que perdeu uma oportunidade, né? Um partido que, como você bem disse, tinha uma estrutura física à disposição, tinha uma estrutura humana, né? Diversos adolescentes engajados naquelas lutas sociais. Eu me recordo que eu participei de diversos cursos de Um capacitação capital, em um ciência capital humano política, muito, um muito bom. capital humano grande, né? Isso. Eu me recordo que eu cheguei a participar na Horta, inclusive era uma Kombi branca que levava a gente, de cursos de formação política, participávamos lá, passávamos o dia, brincávamos, almoçávamos, estudávamos, líamos, adquiríamos consciência política, né? E, assim, eu agradeço a esse momento, quando eu era adolescente, até porque contribuiu muito para a minha formação política, a visão de mundo que eu tenho hoje, que é uma visão de mundo mais social, né? Talvez se eu não tivesse participado daqueles cursos de formação, eu não tivesse essa visão mais voltada ao social. Mas, assim, voltando à análise, foi um momento que se perdeu, não foi aproveitado, né? Um partido que levou mais quase 30 anos, se não me falha a memória, para eleger um vereador, e mesmo assim não foi um vereador surgido na base do partido, mas uma pessoa que entrou, né, no partido e por meios, obviamente, que não ilícito, mas afastados daquela ideologia do partido, chegou, né, a ser vereador, mas não desenvolveu, acabou perdendo. Chegou de mansinho, né, Silvio? E assim, eu hoje, com essa polarização que nós vivemos no Brasil, com esse antipetismo, né, que predomina no Brasil, a pergunta que eu te faço é o seguinte: é possível hoje, em 2021, se retomar um projeto social tendo como fundamento
tendo como fundamento uma ideologia voltada justamente para o social, é possível isso, Genésio, hoje? Ô Silvio, nas minhas análises, infelizmente, não. Hoje nós temos uma sociedade corajosa, porém desunida. A quantidade de interesses hoje bate um no outro, cada um querendo ser o dono do seu quadrado. O espírito de coletividade, aquela dimensão que a gente se alegrava em abraçar e olhar sinceramente para o outro e chamar de meu irmão verdadeiro, esse brilho, essa essência, ela está fria. Então eu assim, no meu ponto de vista, possa ser que daqui a um tempo alguém venha me descontrariar com a positividade, mostrando na prática essa possível realidade, mas nos andamentos que eu tenho feito, nas visitas que eu tenho feito, as pessoas que eu tenho ouvido, né, as propostas que eu tenho colocado, eles batem sempre na questão medo. Porque hoje a maioria dessas pessoas, elas têm uma prisão política por alguém. Vivem dessa prisão política por alguém. Então hoje, para você juntar a sociedade para debater pontos sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento econômico, onde todos venham aí a ter uma participação, está longe de ser atingida, de ser alcançada. Mas aí a próxima pergunta é nesse contexto aí. Até onde o bloco, digamos assim, progressista, ou seja, as pessoas que pensam mais do lado social, até onde a culpa de todo esse esfriamento ideológico, na verdade não é nem esfriamento, é falta mesmo de ideologia hoje. Ideologia no sentido de, como diria Gramsci, né, de criar a unidade na classe. Hoje não se fala nem mais classe trabalhadora, mas na classe social dos menos favorecidos. Até onde a culpa é, Genésio, desses dirigentes sociais? Tem culpa eles? Ou isso faz parte da evolução histórica? Como diria numa perspectiva de Hegel, né? A própria história tem a sua consciência e isso inevitavelmente iria acontecer. Como é que você analisa isso? Hoje, as instituições perderam o caráter de cada instituição. Antigamente, vou começar pelo setor jurídico, a gente tinha o juiz como a pessoa mais completa e reta de uma sociedade. A gente vê os exemplos de escândalos no setor jurídico. A gente vai para o setor religioso. Homens, né, que se diziam religiosos, firmes na fé, tementes a Deus, e a gente vê esses homens que antes a gente tinha um brilho, né, através deles, a gente vê esses brilhos cair por terra. Na política, a gente deposita essa crença nos inícios, nos meses finais da política, acreditando que a gente vai colocar lá uma pessoa que vai fazer algo diferente. Essa pessoa, infelizmente, nada faz. Então, quando a gente olha para as estruturas do poder, a gente vê que a maioria desses cidadãos, né, estão todos corrompidos, todos atrelados a um desejo particular
E as instituições são meios deles se autobeneficiarem particularmente. Então, aquele espírito de coletividade hoje está um pouco distante da essência. E trabalhar esse retorno, essa fé, né, tá bem complexa hoje. É como você diz, né, que a sociedade, a cada época, né, ela cria seus próprios, né, caminhos através de várias situações, né? Como a história, né, do êxodo rural e o pessoal que vai da cidade do sítio para a cidade, aí chega na cidade e se arrepende porque acha que a cidade é um local de mais oportunidades. Quando ele vê uma pessoa despreparada, chega lá, né, vê o sofrimento, corre novamente Mas, para o mas sítio. nós vamos chegar ainda nesses movimentos, no êxodo rural, no neoruralismo. Eu preciso que você aborde esses temas depois. Mas para a gente finalizar essa análise, é importantíssima que você está falando, principalmente de alguém que viveu dentro, né, que viveu no epicentro, né, desse campo, desses movimentos, dessas projeções políticas. A pergunta que eu te faço é a seguinte: Padre Aldo, hoje, na conjuntura política do século XXI, ele teria o mesmo êxito que teve no começo da década de 90? Teria. Eu digo teria e tem, porque ele tem um projeto parecido com o que ele deixou aqui em Colônia, na Bahia, no estado da Bahia. Há uma semelhança entre o que ele deixou lá na Bahia e o daqui. O daqui não sobreviveu diante dos interesses particulares, mas o da Bahia é o único lugar que ele vem com alegria para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele primeiro tem que descer lá na Bahia, porque é lá onde ele recupera suas forças e suas alegrias e sua fé, para poder visitar as outras cidades que ele passou. E Colônia, para ele, simboliza tristeza. Simboliza tristeza. Eu acredito então, que deve ser tristeza mesmo, porque a horta está onde era a horta, na verdade, está nessa situação. Até o Catita, né, que ele teve uma participação, doou aos monges, né, ali para tomar conta. Hoje os monges foram embora por conta da violência, se não me engano. Você poderia também até discutir sobre isso, as causas, que ao certo eu não sei. Eu convivi ali com eles, eu morei durante 4 meses ali, na época eu queria estudar para ser padre, depois queria ser monge, e terminei nem uma coisa nem outra. Mas eu morei ali nos monges 4 meses, aprendi muita coisa, né? A vida religiosa, acordar cedo, dormir cedo, trabalhar, orar, silêncio, enfim. Eu gostaria também de ouvir nesse sentido aí. Você que morou ali durante anos. Lá foi o meu início, né, da formação missionária, onde eu passei 1 ano. E de lá eu fui para Paraíba, para Serra Redonda. Lá é o meu ninho de formação teológica, né, da teologia da libertação. Foi lá que eu conheci um dos maiores escritores, defensor, né, da teologia da libertação, que foi o Padre Comblan, né? Hoje um homem reconhecido mundialmente e odiado pelas igrejas, né? Porque a teologia da libertação, ela é uma teologia que aproxima os líderes religiosos dos pobres, né? Defendendo diretamente os pobres, na convivência direta com os pobres.
E o Catita, né, esse foi essa simbologia, né, para amparar todo aquele que quisesse mergulhar nessa missão teológica da teologia da libertação. E voltando ao motivo de hoje estar enfraquecida lá, é também a falta de apoio político, porque lá é uma instituição sem fins lucrativos, ela sobrevive de aposentadoria de alguns que estavam lá. E demanda um custo, né? Você segurar 10, 20 pessoas demanda um custo, energia, alimentação. E veio essa situação, né, que já perdurava por boas décadas, e depois a violência que acabou de finalizar, né, o projeto Catita, o projeto que era para receber todos os jovens, adolescentes, pessoas que quisessem ter um pouco de espiritualidade, de paz interior e de desenvolver seus trabalhos sociais, foi encerrado. E hoje João Batista ele foi para Recife, né? Eles foram procurar um lugar de maior apoio, né, da política e outros apoios também, né, Silvio? Então hoje o Catita hoje vive só com uma pessoa lá, é o Jaime, e serve como um lugar recebe pessoas, né, para fazer reuniões, mas não é mais o que era antes. Não, é verdade, infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente é as condições, né? O financeiro sempre tem aquele poder de acabar, né? Os bons sonhos, né? É verdade. Sonhos sem condições não se realiza, né? Não passa da cabeça, né? É verdade. Então hoje o que a gente vê, infelizmente, é isso, né? Infelizmente. Como eu disse, eu passei ali 4 meses. Foi um tempo muito proveitoso para mim. Aprendi muito, sedimentou muitas ideias, principalmente de como enxergar a sociedade, de como enxergar a política, né? Contribuiu muito para a minha formação política. E falar em formação política, você como um profeta, como eu disse, a função do profeta é denunciar. Você nasceu desde jovem já denunciar e vai morrer denunciando, né? Dentro dessa seara, isso é um chamado. Lembre-se lá de Jeremias, de todos os profetas do Velho Testamento. E por falar nesse papel importante na política, eu gostaria de trazer aqui esse projeto seu aqui. Você poderia nos explicar, abordar? Eu percebo que ultimamente... É ele que está passando. Sim, estou ouvindo. Percebo que ultimamente você vem desenvolvendo um conceito de neo-ruralismo e o êxodo rural. Gostaria que você, primeiramente, explicasse esse símbolo aqui, esse movimento que você vem implementando e que eu venho acompanhando nos últimos dias, assim como abordasse a questão do neo-ruralismo e as causas e consequências do êxodo rural na nossa região. Bom, iniciando, né, com o êxodo rural, ele se iniciou em 1960, né, onde muitas famílias passaram a ter crises na zona rural e começou a vinda para a cidade, né, a ilusão de que na cidade iria ter melhor educação, melhor saúde, melhor isso, melhor aquilo, enfim, tudo melhor. E isso foi um acontecimento lento.
quase que imperceptível, né? Mas perceptível. Então, quando seu Everaldo ele abriu espaço de vendas de terreno no loteamento Jardim, aí foi onde ocorreu mais ainda esse êxodo, né? Foi o momento que aquela pessoa que morava em fazenda, que morava em sítio, teve a oportunidade de ter seu terreno na cidade e vir morar na cidade. Mas como eu falei, né, quando chega na cidade, as perspectivas de vida são totalmente contrariadas ao que eles pensavam. E também temos outros fatores, né, que correspondem ao êxodo rural, a questão do fechamento das usinas, né? O fechamento da destilaria foi o pontapé maior para esse acontecimento, né? O fechamento das fazendas, né? Como Papamel, Porto Alegre, Campo Novo, hoje até a própria sede lá. Então esse pessoal tiveram que buscar outras alternativas para sobreviverem. E o que ocorreu? Antes, Colônia tinha mais de 20 mil habitantes. Hoje, nós temos 15.800 habitantes. E para onde foram essas pessoas? Né? Por que não ficaram na cidade? Então, esse êxodo, ele não foi um êxodo só rural. Ele foi um toda essa população que antes morava em fazendas e probleminha técnico aí, eu vou esperar ele retornar aqui. É a internet, com certeza. A internet dele caiu, porque ele saiu do estúdio, mas ele vai retornar daqui a pouco. E ele estava falando sobre os fatores, os elementos que explicam o êxodo rural, né? Os fechamentos de fazendas, das próprias unidades industriais, né? Tanto a usina quanto a destilaria, quanto agora recentemente a usina Taquara. Então tudo isso afetou. Aqui retornou a internet, nós entendemos. Continue a sua análise. Sim, onde foi que eu parei? Você parou nos fechamentos das indústrias, né, no caso as usinas, e na destruição das fazendas, dos engenhos, tudo isso culminou e ajudou para o êxodo rural. O êxodo rural. O outro ponto, né, que a gente reza para que isso não aconteça, aí seria o fim ou o início de uma nova situação, né, que é o fechamento da usina Taquara. Se isso ocorrer, estamos aí diante de um novo quadro, né, e a cidade ela não vai suportar a quantidade desse restante, eu vou chamar de restante, né, agora, né? Porque já foram embora mais de 4.000 pessoas do município para outras cidades vizinhas em busca de oportunidade, né? Então temos aí agora uma pequena quantidade que ainda está situada nos sítios
e alguns povoados, né, com esperança na usina Taquara, que inclusive recentemente eu fiz até um texto com referência, né, à usina Taquara, né, por ela não conseguir terminar suas moagens a cada ano. E isso tem provocado um sentimento Foi no Facebook, foi de... esse texto? No Facebook. Foi quando que você fez esse texto? Foi hoje? Ontem, 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 né, que fala sobre, retrata um pouco da história, né, onde as pessoas a cada ano perdem a esperança. E por essa Qual é o perca título de do texto? esperança... Você lembra? Não, Silvio. Teria que olhar lá, porque é tanta coisa que às vezes a gente acaba, né, migrando para outros. Mas é uma boa avaliação, né, onde ela expressa, né, esse sentimento, esses traumas. Na verdade, são traumas, né? São traumas É o texto do causados. trauma, né? Certo. Dos traumas causados, né, por essa falta como é que eu posso falar? Essa falta de certeza, de dizer assim, é tal data, é tal data. Então, hoje as pessoas, elas vivem no mundo de incerteza. E essa incerteza é o que tem provocado a ida dessas pessoas para outras cidades em busca de oportunidades. Como eu falei antes, Colônia, infelizmente, não consegue amparar todo esse povo. É esse texto aí, né? É esse texto mesmo. O trauma gerencial da zona rural de Colônia Leopoldina e seu êxodo rural para a cidade é um tema complexo. Muito bem, depois eu vou ler ele. É uma avaliação que eu falo sobre os 3 setores, né? Como eu estou com aquele projeto do Vale do Rio Jacuípe, a criação aí de um movimento de iniciativa popular, eu falo da questão da mão de obra. E nós temos 3 setores, né, que carecem de mão de obra, como os produtores de cana, que necessitam de mão de obra para a colheita da cana. Temos a pecuária, que está ganhando força no cenário de Colônia Leopoldina, e temos os agricultores de lavouras brancas, né, que são aqueles que têm pequenas propriedades, e que também necessitam de mão de obras, né, para a colheita e para as plantações. Então a gente vive hoje esse cenário de disputas de mão de obra, né? Cada um quer mão de obra, só que infelizmente hoje essa mão de obra ela está escassa, sendo escassa. E a avaliação que eu falo nessa escassez é a questão do Bolsa Família, que tem influenciado bastante nessa situação. Porque hoje a maioria dessa juventude, né, elas estão todas atreladas a esse Bolsa Família. E por conta desse auxílio, né, e essa segurança que hoje eles têm a mais, eles não estão indo mais buscar trabalho, procurar trabalho. Então hoje o grande desafio, né, desses 3 movimentos econômicos, né, o canavieiro, o agronegócio e as propriedades de atividades de lavouras brancas, estão sofrendo, né? A tendência é diminuir cada ano. Por isso que eu falo do neo-ruralismo, né? Do pessoal agora que está querendo ir para a zona rural. É um retorno. Eu tenho um entendimento em relação a essas políticas de transferência de dinheiro público
tipo Bolsa Família, o auxílio, todo tipo de auxílio, eu tenho uma percepção diferente. Eu sempre analiso dentro da macro conjuntura na qual essa política é executada. Nós sabemos muito bem que Colônia Leopoldina está inserida numa região extremamente pobre, isso por motivos históricos, poderíamos discorrer, né, os dados estatísticos, econômicos e sociais. A história explica isso, uma região que foi condenada justamente por ser um território subversivo, desde o Quilombo dos Palmares, passando pela Guerra dos Cabanos, né? Então, o poder público, digamos assim, condenou essa região e hoje Colônia se encontra numa região extremamente pobre do ponto de vista estatístico. As análises, as pesquisas estão aí com dados. Por mais que os governos municipais implementem políticas sustentáveis, e eu digo isso e afirmo através de dados, por quê? Porque, de um lado, a única fonte de renda do município, Genésio, é FPM e impostos estaduais. E esses recursos que entram a título de programas sociais, de políticas públicas voltadas para os menos favorecidos, que é o Bolsa Família e todo tipo de auxílio aí. Então, essas políticas, nessa região, elas surtem seus efeitos. Por quê? Porque a nossa região é pobre. Do ponto de vista industrial, aqui é pobre. Não, a gente não vai ter uma indústria aqui, né, que vai investir. Você não vai ver um empresário, até há uns 7, 8 anos, o deputado Paulão ele fez um estudo de viabilidade aqui e chegou à conclusão, os grandes especialistas disseram, aquela região ali não compensa investir para uma grande indústria. Não compensa, não há viabilidade. Então, aqui na nossa região, o importante é justamente esse viés que você tenta implementar. A sua história evidencia isso, que são esses movimentos micrológicos, tentar organizar os pequenos agricultores, por exemplo, em pequenas associações, corporações, porque a partir daí a gente pode ter uma fonte de renda sustentável, entendeu? Então, de um lado, nós temos essas duas usinas, destilaria fechou, morreu o dono, e os filhos com outra mentalidade, investindo em Minas Gerais, outros aqui em Alagoas, mas investindo em outros mercados, automaticamente foram se desfazendo e está aí fechado. Né? A responsabilidade de gerenciar aquele espaço vai ser do município. E agora temos esse problema sério da usina Taquara. Por mais que são indústrias que caracterizem o atraso, que caracteriza esse projeto de dominação histórica desde o final do século XIX, e as usinas, na verdade, são as expressões contemporâneas das casas grandes. O usineiro nada mais é do que a personificação do senhor de engenho. Mas, mesmo assim, hein, elas caracterizando tudo isso, elas são importantes do ponto de vista econômico, porque, embora se respeite todo tipo de legislação trabalhista, eu tenho um pai que está com 21 anos, processo trabalhista contra a usina Taquara está correndo aí. Mas, por tudo isso, ainda é melhor com ela do que sem ela. É um pensamento deturpado? Talvez sim, mas eu penso dessa forma. Então, como você bem disse, acertadamente, com o fim das atividades industriais dessas usinas, né, a demanda, o gargalo social vai aumentar muito grande e a pressão social em cima do governo municipal, em cima da prefeitura, vai ser muito grande. Exatamente. Hoje, eu posso dizer assim, com certeza, que a usina Taquara, né, depois da prefeitura, é a usina Taquara. Não como indústria, mas como terras liberadas para muitos agricultores. Hoje a gente olha ao redor de Colônia, a maior parte dos agricultores tira sua subsistência nas terras da usina Taquara. Então, muitos
chegaram até a enriquecer nas terras da usina Taquara, porque o proprietário da usina, né, apesar dos defeitos como todos os cidadãos têm, ele tem essa bondade, né? A gente tem o exemplo aqui da fazenda Santo Antônio, que aquele pequeno agricultor que não tem terra, ele tem a liberdade de ir lá plantar sua roça, né? Plantar nas épocas, né? Nessa época, por exemplo, ele já prepara as terras para plantar a macaxeira. Lá para o mês de março, já vem aí o milho e outras atividades que estão sendo praticadas pelos pequenos agricultores. Aí, por isso que eu falo da importância, né, de se criar uma política pública social direcionada à agricultura familiar, porque vai ser o único ponto, posso assim afirmar, de sustentabilidade social. Porque, fora isso, as demais pessoas virão todas para a cidade, porque acham que na cidade terão mais oportunidades. Então, como fazer esse projeto, né? A única maneira é sentar com todo esse pessoal e ver com elas caminhos possíveis, né? Que dê para agregar aí todas as ideias, todos os pensamentos. É quando eu falo, né, de coletividade. Muitos têm coragem, né? Mas não, muitos têm coragem, mas não têm a coletividade, que é um grande desafio que a gente tem hoje, né? A individualidade, ela é predominante, ainda é predominante aqui na nossa sociedade. Mas é um trabalho que a gente pode aí, no decorrer do tempo, ir trabalhando, amadurecendo, porque muitas vezes, quando não se aprende no amor, se aprende na dor. Então, essas dores que estão vindo aí nas percas, sejam das indústrias, né? Talvez essas dores que estão para vir, elas é que vão apontar novas direções, ou vão fazer com que as pessoas reconheçam que aquilo que elas praticavam, né, tem tamanha importância. Pode ser, aí é quando eu falo do neoruralismo, né, do retorno causado pela dor das percas. Então tem muitas dores aí que vai trazer aí esse retorno. Genésio, estamos chegando ao fim de mais esse papo. Infelizmente, Floresval não apareceu por aqui. Obviamente, deve ter acontecido algum problema, né? Algum impedimento, mas de qualquer modo você segurou o barco de forma eficaz, eficiente, e só quem ganha com isso é a população, são aquelas pessoas que vão ter acesso a esse registro aqui, a essa live, que vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no YouTube, certo? Então eu agradeço você profundamente por contribuir em mais uma discussão, né, nesse espaço que é voltado justamente para discutir essas ideias. Talvez as pessoas, né, não levem em consideração o que é discutido sobre esses temas, mas esses temas são importantíssimos. Por outro lado, outras pessoas, eu estou passando na rua e já estou começando a ouvir, olha, estou gostando lá das conversas de vocês, tal. O pessoal está assistindo, o pessoal não está totalmente desligado, entendeu? Mas a nossa função enquanto cidadão, Genésio, é justamente essa. A finalidade disso, nós poderíamos estar fazendo inúmeras coisas agora nesse momento. Mas você ficar 1 hora e meia, 2 horas, conversando sobre temas, analisando a sociedade, isso é um papel de cidadania. Eu vejo por esse lado. Porque é você tentar refletir sobre a realidade, tentar entendê-la, e a partir deste entendimento,
buscar soluções, buscar projeções para um mundo melhor. Vai ocorrer? Aí são outros 500. Mas pelo menos estamos pensando, estamos refletindo, estamos exercitando o que o ser humano tem de mais importante, que é a reflexão. Então eu agradeço mais uma vez, né, a sua análise, parabéns. A partir de você, vou me aprofundar mais nesses fenômenos no neoruralismo, principalmente no neoruralismo, e gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Antes de dar as minhas considerações finais, eu gostaria de falar, né, as palavras do amigo Floresval, né, o qual eu tenho uma grande admiração, que ele foi uma das pessoas que me deu grandes orientações, né, me ensinou aí palavras que eu não conhecia, e hoje ele desenvolve um trabalho lá no sertão, alagoano, lá em Craíbas, um trabalho de resgate do rio, um trabalho de resgate a atividades econômicas populares. E lá ele tem feito um papel, né, onde ele convida pessoas de vários municípios para que as pessoas vão lá conhecer, né, esse sertão, as culturas. Enfim, ele é uma pessoa que, aonde ele chega, ele faz história. Assim como deixou aqui uma história positiva em Colônia, eu posso me considerar fruto, né, dele, porque eu tive um bom tempo, né, de convivência com ele, né, como eu tive com o Padre Aldo, como eu tive com João Batista, como eu tive com o Padre Comblan, né, lá na Paraíba, enfim. Hoje eu sou essa pessoa que eu sou, graças a essas pessoas que sempre viram e visionaram o bem-estar coletivo e não o bem-estar pessoal. Se fosse para eu estar lutando pelos meus ideais pessoais, eu acredito que eu era uma das pessoas mais bem-sucedidas em Colônia Leopoldina, porque falta de oportunidade não foi, mas eu tomei uma decisão de guardar meu tesouro, né, onde ninguém pega, onde o ladrão não pega, onde ferrugem não enferruja, é no céu. E é justamente isso que eu faço, né? É denunciar que, na verdade, é mostrar às autoridades competentes, né, caminhos para que eles possam exercer o seu trabalho, a sua missão na Terra e deixar também seu legado histórico. Porque, no final das contas, a gente não leva nada. A gente apenas deixa, né? Seja o bom ou seja o ruim. Mas a gente caminha no lado de deixar coisas boas para os nossos futuros, né? Para a nossa futura geração. Eu só tenho a te agradecer, Silvio, por essa rica oportunidade, onde a gente debate assuntos importantes, né? E de bastante relevância. E hoje é raro você encontrar pessoas, né? Que têm aí uma vontade, né? De pelo menos ouvir, né? Igual a você que hoje tem realizado esse papel importantíssimo, né? De registrar o pensamento de cada cidadão leopoldinense que tem aí seus projetos, que tem suas ideias, né? Que tem seus objetivos, né? Mesmo que sejam utópicos ou em sonhos, mas fica aqui registrado no Recanto Cabano que um dia uma pessoa idealizou, essa pessoa pensou, né? Houve o pensamento, a passagem do pensamento na cabeça daquele cidadão, só que não houve a possibilidade de realizar naquela época, mas pode vir outro e realizar. Então você é essa pessoa importante que está deixando aí esse legado histórico, né, para a nossa cidade. Então tenho certeza que daqui a 100 anos alguém vai comentar o nome de nós dois e dos demais. É verdade. É isso mesmo. A nossa função é essa, é refletir, é pensar a realidade, é tentar entendê-la, pois só com o entendimento é que há possibilidade de mudança da
própria realidade. Sem entendê-la, não há mudança efetiva. E estamos aí, cada um dentro das suas possibilidades, capacidades, limitações, até porque ninguém detém a verdade absoluta. E estamos aí. O importante é fomentar e exercer esse papel importante de cidadania, que é discutir os problemas públicos, né? É através dessa discussão que talvez essas demandas entrem, façam parte, constituem a agenda pública do poder público, certo? Mais uma vez eu agradeço profundamente a sua participação, tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, que eu já conheço de inúmeros carnavais, e também tenho uma admiração grande pelo papel que você desempenha. E eu sei, quando você diz assim, às vezes é um sonho, é uma utopia. Para mim também, às vezes, eu tenho essa sensação, entendeu? Porque, tipo, um debate rico desse, importantíssimo para a nossa... Porque nós fizemos uma análise aqui e abrangeu toda a nossa região, possibilidades de real mudança da nossa sociedade. Mas, hoje em dia, são pouquíssimas pessoas que querem ouvir. Mas nem por isso nós podemos nos calar. Nós nem por isso não vamos nos furtar de debater, entendeu? Até porque as pessoas estão assistindo e estão tomando conhecimento e, com absoluta certeza, alguém vai tomar a sua ideia, né? E vai aplicá-la em algum momento. Pode ter certeza disso. É a lei da semeadura, né? A gente tem o papel de semear, de jogar semente. Tem aquela que vai cair nas pedras, na areia, né, entre os espinhos e nas terras férteis. E que essas terras férteis, né, não demorem, né, a fertilizar aquilo que a gente tanto almeja, aquilo que a gente tanto sonha. Exatamente. Então, Genésio, agradeço profundamente a você. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até porque eu ainda quero escutar mais você sobre esse neoruralismo, se esse fenômeno está acontecendo aqui na nossa cidade, viu? Eu estou com um questionário fazendo um levantamento, Silvio, e quando ele estiver pronto, abre novamente esse debate, né? Onde a gente vai trabalhar com temas, né? Ouvidos, né? De cada produtor rural, né, suas necessidades reais, seus sonhos, seus desejos e seus motivos. E a partir daí a gente implementa no projeto de iniciativa popular, que é muito importante, né? A gente envolver a população naquilo que elas têm direito, naquilo que venha a reanimar e a dar luz. E estamos aqui para isso, né? Para dar luz, para ser o sal. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, e que mais na frente a gente possa se alegrar e dar um grande sorriso de alegria pelas conquistas idealizadas e conquistadas. Ok, gente. Eu que agradeço a você pelas suas lições aqui, que nos proporciona, certo? Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, amigo. Que Deus nos abençoe. Paz e bem.